pessoal, tudo bom? Me chamo Felipe Cotati, sou o CEO da Scala, né? Responsável por toda a parte de operações. Estou aqui para falar um pouquinho de Analytics junto com o Doug, né? É um tema que eu já falei um pouquinho na plenária, é um tema que a gente gosta de falar, que está no nosso DNA, tá no nosso DNA e tá intrínseco em todas as empresas, né? E quando a gente fala de Analytics, e o Doug vai explorar bem isso aqui junto com a gente está falando de um mundo muito grande, a gente está falando de AI, a gente está falando de dados, a gente está falando de muitas coisas, né, que a gente vai decorrer, vai explicar o que é Analytics, o que não é Analytics, né, mas é isso aí. Doug, fala um pouquinho de você aí e sua visão simples de Analytics. A primeira visão simples, Legal. Depois a complexa. Legal. Bom, eu lidero um time de especialistas na Scala, né? E nós apoiamos o processo de ideação, né, de solução junto com os clientes. Nós temos uma equipe que é bastante competente nessa matéria de Analytics. Mas quando a gente precisa falar de Analytics, a gente procura orientar o analítico ao negócio, né? Porque no final das contas o que a gente precisa entender é que a gente precisa responder algum tipo de problema, algum desafio, alguma oportunidade, algum risco, etc, etc. Então, eu acho que a jornada começa entendendo qual é o valor que nós precisamos provar para o cliente, tá? E a jornada é longa, né? Mas a visão é essa, e aí você tem toda uma técnica, um método, né? Um emprego tecnológico para você pegar e conseguir fazer com que isso seja provido para o negócio. Essa é a visão, né? Orientar para o negócio e esmiuçar conforme o que precisa. Dentro dessa jornada analítica, posicione dados, AI, Analytics, Reports, BI, posiciona de maneira simples onde que está cada um deles. Tá. Quando o negócio precisa de ajuda, basicamente a gente precisa responder algumas perguntas deles. Então ele sempre quer prever o futuro, ele sempre quer saber o que ele tem que fazer em determinado cenário, ele sempre quer saber o que aconteceu no passado, ele sempre quer ter evidência do porquê que aquilo ocorreu, né? Então você basicamente precisa responder essas 4 grandes perguntas, tá? E quando você começa a pensar nesse sentido, o que você faz? Você começa a fazer uma exploração em torno dos dados que você precisa angariar e tratar para você poder utilizar nessas respostas, tá? Então, muitas vezes, responder isso remete a gente pegar e investigar os dados. Eu tenho todos os dados? Eu tenho tudo o que eu preciso para poder dar a melhor resposta para o cliente? Não sabemos, a gente explora. Então, dados é o alicerce. Dados é a fundação do que a gente precisa para poder prover o analítico. Então, engenharia de dado, a governança do dado, você ter ele com qualidade, você ter ele disposto, democratizado para você poder consumi-lo nas jornadas analíticas, é um negócio assim essencial, tá? Para me ajudar, o que eu falei lá na plenária, dados é Analytics? Não, dados é dados. Obrigado. Não, dados são dados, né? Mas dados são o início da jornada analítica, tá? E aí, estas respostas que a gente precisa dar para o cliente, mais complexas ou menos complexas, é o que de forma geral divide o analítico. Um analítico básico, um analítico avançado. Então, o que é um analítico básico? É quando você precisa reportar muito histórico, né? Eu preciso relatar o que aconteceu, eu preciso explicar por que aquilo aconteceu. Eu não estou fazendo nenhuma análise inteligente, estou correlacionando, estou evidenciando. Está fazendo report. Estou fazendo report, né? Eu estou projetando aquele histórico da melhor forma que... Como algumas pessoas dizem, é o pré-analítico, não é analítico ainda, é o pré-analítico. É o pré-analítico. Você já tem algum grau de inteligência usando esse analítico básico. Mas quando você começa a querer alçar voos maiores, e o negócio desafia a gente nisso, são essas perguntas um pouco mais complexas, né? O que pode acontecer dado que tenha ocorrido isso? Então você já está falando de prever futuro, você está falando de empregar uma técnica analítica um pouco mais sofisticada, né? Não vou entrar muito no técnico, mas um emprego estatístico, né? Algo muito mais voltado para esse tipo de resposta, né? E aí você tem
outras coisas além disso que continuam na analítica avançada. Então, que planos de ação que eu tenho que desenvolver se o meu futuro for esse, dado o que tem acontecido? É uma outra abordagem. Agora, coloca isso tudo num caldeirão e pensa que você consegue fazer com que a máquina aprenda em cima dos dados para que a gente consiga aprimorar mais e mais e mais essas respostas. Então, o AI, o Machine Learning, ou aquilo que se entende como Deep Learning, coisa do tipo, você consegue empregar conforme o universo de dados que eu trabalho, o nível de resposta que eu preciso dar, enfim. Mais ou menos isso. AI generativa, que tanto se fala, como que ela está posicionada dentro do mundo analítico, de analytics, onde que ela está posicionada dentro de AI? Explora um pouquinho isso daí para nós aqui. E a AI generativa é muito legal, porque assim, é a capacidade que nós temos de gerar novos conteúdos, novos conhecimentos em cima de conteúdos e conhecimentos que nós já temos. Mas ela não é mágica, né? Ela não inventa o conteúdo. O conteúdo novo, ele é um conteúdo novo, entregue num contexto, mas que teve que aprender com conteúdos confiáveis previamente. Então, qual é a beleza da AI generativa? Ela consegue, a partir de uma interação falada, escrita, prompt, fala-se muito disso, né? Você elabora o que você precisa da AI generativa. O que você pode me dizer a respeito de como a automação industrial revolucionou o século XX? Então, existe uma série de documentos, informações, que eu treinei essa AI generativa e ela, de alguma forma, entendeu exatamente o contexto que eu quero conhecer dessa informação e vai fazer sínteses desses conteúdos que explicam e vão direto ao ponto de acordo com o contexto que eu passei para ela. E o AI generativo, ele está lá embaixo, né? Ele se prova quando você precisa tratar esses conteúdos complexos, né? E quando você fala de conteúdo complexo, a gente normalmente relaciona isso a conteúdo não estruturado. Porque o que a AI generativa lá no final faz é tentar agrupar informação, agrupar conteúdo, de alguma forma fazer com que esses clusters de informação se correlacionem, e aí quando você puxa um conteúdo, este relacionamento ele se associa para trazer um enredo, aí ele te coloca. Estruturar o dado e fazer com que a gente tenha esse tipo de artifício com a generativa não faz sentido nenhum, né? Porque você consegue dar respostas com outras técnicas. Por isso que eu gosto de falar que o conteúdo não estruturado é aquele que realmente precisa considerar. Conteúdo não estruturado. E para o conteúdo estruturado ainda continua as outras técnicas tradicionais. E aí você está entrando num assunto que a gente começa a falar de... a gente começou falando de dados, fomos para reportes, né? Depois a gente foi para o analítico avançado, chegamos em AI e em todos esses assuntos a gente continuou falando de dados, né? O que é que muda hoje, seja com AI generativa, com LLM, com o emprego das novas tecnologias, visto que a gente ainda tem tecnologias tradicionais, o que é que muda na estratégia de dados? Né? Há alguma grande diferença? Há alguma nova abordagem? A gente continua fazendo o mesmo? O que a gente pensa hoje quando a gente pensa em dados, quando a gente pensa na base, no iceberg, né? Que dados é igual aquela paródia do iceberg, é muito boa, né? Sim. Lá ponta que você vê, né? O report, é o cálculo do algoritmo, mas debaixo lá, né? Debaixo do mar estão todos os dados. Sim. Muda algo? Olha, muda, mas eu gosto de pensar simples. Porque você não precisa implementar o jargão que se fala no dia a dia, o lake house, o warehouse, etc, etc. Você não precisa correr atrás disso loucamente. Eu acho que você pode resolver vários dos seus problemas mantendo a sua arquitetura existente, tá? Eu vou jogar um data warehouse no lixo? Não vou, tá? Eu preciso começar a empregar uma analítica um pouco mais adequada para minha companhia usando conhecimento não estruturado? Precisa, então, lake. Eu quero ter os dois mundos? Quero. Lake house. Então, assim,
vai do problema que você tem e de como que você precisa angariar e dispor desses dados para você poder fazer uso deles, tá? Douglas, eu quero estar preparado para poder responder a qualquer tipo de problema de negócio na minha empresa. Vou implementar tudo. Não sei se é melhor. É muito caro, né? É muito caro. Muito caro sem ter o valor de O negócio objetivo, ainda provado. o valor. Você precisa pensar no caso, né? Qual é o problema para o negócio? O que isso representa de valor para o cliente? E hoje, todo mundo está na cloud. Cloud não é barato, né? Então, há de se considerar isso também. Eu gosto de falar que quando a gente está falando de analytics, as pessoas ficam muito preocupadas em trazer conteúdos, trazer relatórios, fazer vários estudos que chegam, dashboards lindos, maravilhosos, KPIs que as pessoas olham e não fazem nada, né? Que é o mais comum, sendo extremamente sincero, é o mais comum que a gente vê. Quantos projetos que a gente já viu, que a gente já fez, que a gente já trabalhou, fez relatórios, cálculos super inteligentes, complexos, que chegavam uma informação, chegava um insight e não era feito nada. Enquanto, ao invés das pessoas se perguntarem o que eu quero responder para o negócio, uma pergunta simples. Às vezes, qual pergunta simples que eu tenho que resolver qual resposta que eu preciso para fazer uma mudança no meu negócio? Dado que existe esse boom, esse hype de inteligência artificial, que é ótimo, é uma mudança, a gente está numa revolução, qual a preocupação que as empresas têm que ter ao utilizar essas novas abordagens? Utilizar, procurar a resposta antes. Se alguém chega para você e fala assim, ó, quero utilizar AI generativa, o que você responde na hora? Assim, de bate-pronto. Para quê? Para quê? Porque assim, eu sempre volto para essa questão do propósito. O propósito é importante, né? Para quê? E mais, o insight, ele não vale muito se você não associa ele com atitudes que a organização precisa desenvolver ou tomar com aquela informação que ela obteve. Então, quando a gente fala do problema e a gente tenta entender o que ele faz, é para justamente fazer com que esse insight seja acionável, ele seja traduzido em atitudes do cliente. Então, cara, o teu risco está alto. E aí? Você coloca na cabeça da pessoa todo o trabalho de decidir o que fazer quando o risco está alto. Se você diz para o cara, o teu risco está alto, e você consegue mitigar ele fazendo esse tipo de segmentação, oferecendo esse tipo de oferta, então você, sabe, as pessoas esperam da tecnologia que ela realmente comece a resolver os problemas que as pessoas têm, né? Então, assim, não faz sentido você, principalmente analytics, você não assumir essa responsabilidade de apoiar o cliente para que ele consiga sair do outro lado. Então, explorar o problema é também explorar o que operacionalmente, o que as pessoas fazem quando elas se deparam com a situação. E entender o quanto daquilo a gente consegue pegar e automatizar, recomendar, instruir o cliente para que ele faça, né? Então, a gente procura realmente resolver o problema. Isso melhora o ROI, isso melhora a visibilidade que a empresa tem sobre o emprego do analítico, sabe? A gente ajuda a empresa a se ajudar. Essas boas referências, elas viram referências que acabam se tornando padrões, né? Um padrão de excelência que a empresa sabe, ela prova que pode conseguir se ela empregar aquilo em escala. Então, assim, mais ou menos assim que a gente procura posicionar. Tá. Mas a gente tem dentro de várias indústrias, a gente tem indústrias que são mais avançadas tecnologicamente, mais avançadas pensando em transformação do seu próprio negócio, outras indústrias que são mais tradicionais, mas como AI generativa ficou muito em evidência, muitas pessoas, mesmo as pessoas que já estavam avançadas, já naturalmente já iriam testar e empregar e utilizar bem. Mas aquela indústria, aquela empresa que é mais tradicional, ela foi cutucada
né? Foi instigada. Só que ela tem mais dificuldade para entender como utilizar, porque a que está avançada ela já foi passo a passo, né? Foi um degrau, foi subindo a escada e já sabe um emprego analítico, um emprego de determinada abordagem, tecnologia e assim, depois a gente vai falar no mercado financeiro de analytics é muito maduro. Muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa do mercado financeiro e a pessoa ensina a gente, né? A gente quer ensinar ele e, pelo contrário, ele ensina a gente, o que é ótimo, né? Vira uma conversa muito, muito bacana. Como é que a gente pode ajudar essa indústria, essa empresa, esse setor que quer utilizar, mas não sabe como utilizar? Existe algum método? Como é que a gente pode sair por outro lado para mostrar o uso de AI, o uso de analytics, o uso de dados, o uso correto, quando usar e, mais importante, quando não usar? Existe método? Como é que é feito na prática? Existe método, né? E não é um método firme, fixo, ou a pedra, né, como a gente costuma falar. São uma série de opções que acabam se tornando caminhos que a gente pode seguir, tá? Normalmente as empresas que estão muito desenvoltas em analytics, elas tratam o dado com uma importância muito acima da média. Então ela já tem uma maturidade do dado, ela já tem uma maturidade relativa ao cuidado do dado, ela tem pessoas que se responsabilizam por dados nas empresas, elas têm pessoas que são especialistas nos dados de determinado segmento da empresa. Então veja, você está falando de uma certa governança aí, né? Quem não está nesse nível, primeiro, precisa entender que isso em algum momento vai ser necessário, caso ela queira se transformar a partir dos dados e do emprego analítico. Então, o que nós fazemos? Nós precisamos ser muito perspicazes para a gente poder entender quais são aqueles casos que podem fazer com que o cliente dê salto, sabe? Eu estou nesse estágio de maturidade, mas eu acho que eu posso empregar uma capacidade analítica um pouco maior ou melhor se eu ir por este caminho. Então, quando você pega e toma essas decisões priorizadas, que demonstram valor para o cliente e tudo mais, você vai trazendo o arcabouço de coisas que é necessário. Então você revisita a arquitetura tecnológica, você revisita papéis e responsabilidades do cliente, você revisita uma série de coisas que precisam suportar esse caminho, entendeu? Então o que você faz? Você atua sob medida, você vai implementando aos poucos essas capacidades, essa, entre aspas, governança, para que o cliente consiga começar a decolar, tá? A grosso modo eu penso dessa forma. Agora, mesmo assim, você abordou vários assuntos, várias técnicas tecnológicas que a gente tem que fazer, mas muitas vezes nós estamos conversando com pessoas de negócio onde a gente tem que, não é esconder essa informação, é limitar o uso dessa informação para tornar mais simples a conversa e não tornar ela complexa e a pessoa olhar aquilo lá como um monte de tecnologia. Pensando por uma abordagem assim, a gente quando a gente está falando de analytics, quando a gente está falando do emprego tecnológico, qualquer que seja a tecnologia, a gente sempre tem abordagens de como a gente pode conversar. A gente pode conversar por infraestrutura, né, pela tecnologia para prover o negócio, ou mesmo por negócio que vai ser suportado por uma tecnologia. Quando a gente está falando de AI, a gente vai por TI ou vai por negócio? Não, acho que a gente vai por negócio. Vai por negócio porque a gente precisa entender o que está trazendo dificuldade para o negócio no dia a dia, né? Eu estou sendo eficiente, estou gastando muito, eu estou perdendo o quê, né? O que eu quero ganhar também. Então, normalmente, quem desafia o emprego analítico avançado é o negócio. Normalmente é o negócio, né? Quando você inicia um trabalho a partir de TI, isso já está maduro, isso já está claro. E TI está se equipando, tá? Está se equipando para poder atender esse objetivo de negócio. Mas o analítico avançado ele tem que estar direcionado para o negócio, né? É a partir dele que nós exploramos o que a gente precisa considerar para responder o que ele quer. Tá? Voltando para resposta única, né? Aquilo que a gente conversou um pouquinho sobre as empresas, elas querem muita informação, mas não utilizam aquela informação para que ela vire um insight, vire um conhecimento.
né? Em vez de se concentrar em pequenas perguntas. É fácil no dia a dia, ou dá para no dia a dia a gente limitar, não limitar o usuário, não limitar a área de negócios, mas explicar para ele que ele quer muita coisa que ele não vai ser utilizada e ele precisa dessa resposta. E como que isso como que o suporte de AI ou de Analytics avançado pode ajudar para que a gente, que ele se concentre em pequenas respostas úteis ao invés de um monte de informação não utilizada. Pode se tornar muito complexo trabalhar com Analytics, né? Mas eu gosto de pensar que esta responsabilidade de nortear o cliente é nossa. Porque se nós nos colocamos como especialistas em determinado assunto, nós sabemos quais são os riscos, quais são os atalhos, quais são as pegadinhas, quais são aquelas práticas que vencem. Então, assim, eu entendo que cabe a nós essa instrução, essa condução, colocando o cliente sempre na realidade de tudo, sendo transparente com ele, tá? Mas eu acho que nós precisamos trilhar o caminho, tá? A respeito da sua segunda colocação na pergunta, como que os dados podem ajudar nessa jornada, se você já está com um dado bem estabelecido, né, e você confia nesse dado, você consegue, no nível micro, fazer com que pequenas respostas possam ajudar nessa jornada, né? E você empregar motores de inteligência para isso. Sempre quando a gente fala de responder a um problema de negócio, a gente tem um método, né, que começa na exploração do problema. Depois a gente pega e angaria as informações que a gente precisa ter para poder fazer a avaliação e a experimentação dos dados para responder esse problema. A gente testa os melhores algoritmos para que a gente consiga saber quais são as melhores respostas que podem ser dadas. Nós validamos isso com o cliente, tá? Então a gente passa por um ciclo de aprendizado, de refino, até que a gente fala o seguinte: olha, tá tudo legal. Para que num terceiro estágio a gente motorize isso e coloque isso funcionando de forma recorrente na organização. Então veja, o que eu quis dizer com isso? Que este ciclo ele pode ser implementado no nível micro para ir dando respostas em função dos dados. Então eu consigo pegar e dar insights que podem complementar uma visão um pouco mais ampla para o cliente no desenvolvimento de uma jornada. Tá? Então, eu posso ser muito sofisticado, mas eu posso também responder pequenas perguntas. Em resumo, quando a gente está fazendo um projeto analítico, quando a gente está fazendo AI, somos nós. Nós todo o emprego da equipe que vai tratar tecnologicamente, mas junto com a área de negócios. Claro. Não são duas. Claro. Obrigado, Doug. Perfeito. Como sempre. Foi um prazer. Espero que o papo tenha sido agradável, né? Para mim é sempre gostoso falar de analytics. Eu gosto, né? Falo bastante. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente gosta de falar, né? Eu gosto. Pessoal, acompanhem também nossas redes sociais para ficar ligado nos conteúdos que a gente compartilha. São insights bem interessantes que a gente tenta colocar para todo mundo, coisas diferentes, né? O básico já está lá, o que ele precisa é do diferente. Obrigado.